O que poucos percebem é que a obsessão nasce sempre do medo, medo da própria incompletude, medo do abandono, medo de enfrentar a solidão do próprio ser. Um homem que está obcecado por você não está, no fundo, te vendo. Ele está lutando contra a escuridão que mora dentro dele e usa você como tocha para iluminar a própria caverna. É por isso que suas palavras são tão intensas, quase poéticas, como se ele fosse capaz de morrer por você. E talvez ele seja, mas morrer por você não é o mesmo que viver ao seu lado. Obsessão é destrutiva, mesmo quando disfarçada de romance. Ela não permite espaço para sua autonomia, para sua expansão, para o seu silêncio necessário. Quando ele diz, você é tudo o que eu tenho, escute a ferida por trás disso. Porque ninguém saudável tem só você, ninguém inteiro se esvazia para caber no outro. Essa frase não é um elogio, é uma confissão. Ele está dizendo, com outras palavras, eu não me basto. E por mais que a sociedade tenha ensinado as mulheres a sonhar com essa devoção, com esse homem que se ajoelha e jura que não vive sem você, há uma diferença abissal entre amar e depender. O amor é liberdade partilhada, a dependência é prisão de dois. Olhe com olhos atentos e veja se as mãos que ele estende para você são mãos que oferecem ou que se agarram. Porque um homem obcecado não oferece nada, ele exige. Ele exige que você encarne a ânima que ele não conhece dentro de si, a mulher idealizada que ele construiu a partir das próprias carências. Ele não te quer como mulher real, feita de luz e sombra, força e fraqueza, riso e lágrima. Ele te quer como símbolo. E símbolo não respira, símbolo não escolhe, símbolo só existe para preencher o vazio do outro. É por isso que tantas mulheres se sentem sufocadas após um início tão intenso, tão sedutor. No começo, parece que você encontrou alguém que vê a sua alma, mas depois você nota que ele não vê nada além da projeção dele mesmo em você. E isso não é amor, é egoísmo travestido de adoração. A filosofia estoica ensina que só podemos chamar de nosso aquilo que está sob nosso controle. Nossas escolhas, nossas virtudes, nosso caráter. Tudo o mais, a opinião alheia, os desejos do outro, a própria presença de alguém na nossa vida são apenas empréstimos do destino e não nos pertencem. O homem que diz que não pode viver sem você já perdeu a si mesmo. E ninguém que perdeu a si mesmo pode, de fato, encontrar você. Por isso, mulher, ao ouvir essas palavras, pergunte-se: você quer ser a cura de um homem ou a companheira de um homem já curado? Quer ser a muleta de alguém que ainda não aprendeu a andar sozinho ou a parceira de alguém que já percorreu seu próprio caminho? A mulher que não conhece sua própria sombra tende a acreditar que ser necessária é o mesmo que ser amada. Mas isso é uma armadilha do inconsciente coletivo, aquela voz antiga que nos ensina a servir, a salvar, a nos perder para dar sentido à vida do outro. E não há nada mais perigoso do que um homem que acredita que sua felicidade depende de você. Porque o dia que você falhar em ser tudo o que ele sonhou, e você vai falhar, porque é humana, ele não vai apenas sofrer, ele vai te culpar. Ele vai transformar a dor dele em acusação, porque nunca foi sobre você, sempre foi sobre a fantasia dele. Jung nos lembra que não há encontro verdadeiro sem a integração das próprias sombras. Somente um homem que encarou sua própria dor sem tentar terceirizá-la pode realmente amar você como você é, sem precisar transformar você num altar para os próprios fantasmas. E você, mulher, também carrega sombras. Às vezes, uma delas é justamente essa, o prazer secreto em ser escolhida como a obsessão de alguém, porque isso te faz sentir importante. Mas cuidado, não confunda importância com amor. Importância pode ser um fardo cruel disfarçado de flores.
O caminho da individuação é solitário, mas necessário. Encontre primeiro a mulher que você é, antes de aceitar ser a mulher que ele precisa que você seja. Saiba que você não está aqui para salvar ninguém da própria escuridão. Você não é lanterna, você é estrela, e estrelas brilham para si mesmas, mesmo quando ninguém está olhando. Então, quando ele disser que você é tudo, que não pode sem você, que ninguém jamais vai te amar como ele ama, não se embriague com essas palavras. Olhe além, veja a ferida e escolha com sabedoria se quer ser testemunha do processo dele ou prisioneira dele. A mulher que conhece sua própria alma não se deixa seduzir pela obsessão de um homem. Ela sabe que o amor verdadeiro não prende, não sufoca, não implora. Ele simplesmente é. Há uma verdade silenciosa que ecoa através de séculos de sabedoria. Nenhum homem que teme perder a si mesmo pode realmente oferecer algo duradouro a outra pessoa. A obsessão, embora embriagante à primeira vista, é apenas um reflexo distorcido da própria alma em tormento. Ele a olha como se fosse o próprio ar, a própria redenção, mas atrás desses olhos existe um menino ferido que nunca aprendeu a se levantar sozinho. O que ele chama de amor é, na realidade, medo. Medo de não ser suficiente sem você. Medo de encarar o espelho sem a imagem idealizada que você representa. E é assim que tantas mulheres se perdem, confundindo essa intensidade com destino. Ele se agarra a você como um náufrago a um pedaço de madeira, e você sente que deve salvá-lo. Mas o que acontece quando um homem não sabe nadar por conta própria? Ele acaba afundando vocês dois. Quantas vezes você já ouviu essas frases e sentiu o coração acelerar? Eu não suporto a ideia de você ir embora. Você me completa. Eu só me sinto vivo quando estou com você. São palavras que soam belas, quase poéticas, mas escondem uma realidade perigosa, a completa negação da própria autonomia. O homem que não se basta torna-se refém do feminino externo, buscando no outro o que deveria encontrar dentro. A mulher que conhece sua própria alma não se deixa seduzir pela obsessão de um homem. Ela sabe que o amor verdadeiro não prende, não sufoca, não implora. Ele simplesmente é. Ele transforma a mulher em espelho da sua ânima rejeitada, projetando nela todos os sonhos, medos e carências que nunca ousou enfrentar. Ele não te quer inteira, ele te quer perfeita para caber no molde da sua fantasia. E a mulher que não conhece sua própria força acaba cedendo a isso, aceitando o papel de salvadora, cuidadora, mártir silenciosa. É um padrão antigo, ancestral, enraizado em um inconsciente coletivo que ainda nos sussurra que o valor feminino está em ser necessária. Mas o ser necessária não é ser amada. O ser necessária é ser usada para suprir um vazio que não é seu. O amor verdadeiro só é possível quando dois seres inteiros se encontram. Quando ambos já caminharam pelo próprio inferno, fizeram as pazes com sua sombra e voltaram mais fortes, não mais carentes. Um homem que ainda foge de si mesmo não é capaz de ver quem você realmente é, porque ele não enxerga além do próprio medo. Jung falava que aquilo que não enfrentamos em nós mesmos, acabamos encontrando como destino. O homem que não enfrenta sua solidão acabará transformando sua mulher em destino. E isso não é justo, nem com ele, nem com ela. Quando você percebe esse padrão, começa a ver que a obsessão não é um elogio, mas um alerta. A intensidade que ele carrega não é amor maduro, mas uma fome voraz por algo que ninguém além dele mesmo pode saciar. Você não é responsável pelo buraco que existe na alma dele. Você não é responsável por carregar um homem que se recusa a andar. Sêneca dizia, é livre quem vive para si mesmo. E uma mulher livre entende que ser amada não significa se tornar prisão de ninguém. Ela não se deixa enredar pelas palavras doces de um homem que ainda não sabe o próprio valor, porque ela já conhece o dela. E para conhecer o seu valor, você também precisa visitar sua própria sombra,
aquela parte de você que gosta de se sentir escolhida, mesmo quando isso significa aceitar um amor doentio. Pergunte-se: por que você se deixa seduzir por alguém que diz não poder viver sem você? Será que você também teme encarar sua própria solidão? Será que a carência dele ecoa algo que você ainda não curou em si mesma? É aí que começa a verdadeira libertação, quando você para de romantizar a obsessão e começa a ver o homem como ele é, não como ele sonha que seja, nem como você sonha que ele se torne. Ele é um ser incompleto, assim como você, e cabe a ele aprender a caminhar sozinho antes de caminhar ao seu lado. O amor não é grilhão, é estrada. O amor não é um altar onde você se sacrifica para que ele floresça. O amor é encontro entre dois seres que escolheram florescer sozinhos primeiro, para depois entrelaçar raízes sem sufocar um ao outro. E você, mulher, não nasceu para ser o remédio das dores de ninguém. Você não é a cura de um homem que ainda não quis ser curado. Você é inteira, com suas próprias luzes e sombras, alegrias e feridas. Quando ele disser que você é tudo para ele, respire fundo. Lembre-se, você já era tudo antes dele e continuará sendo tudo depois dele. Nada que alguém diga pode aumentar ou diminuir quem você já é. A mulher que entende isso não se deixa levar pelas palavras de um homem obcecado, porque ela sabe, não é dela o trabalho de salvar o outro. O que é dela é escolher todos os dias quem merece estar ao seu lado e quem ainda precisa aprender a caminhar sozinho. E há algo quase trágico, quase belo, na maneira como ele tenta se segurar em você, como se você fosse a última âncora em um mar revolto que ele mesmo criou. Há algo que chega a comover, a seduzir, comover de tão humano. Afinal, quem nunca temeu encarar a própria solidão? Quem nunca quis, por um instante, repousar todo o peso nas mãos de outro ser? Mas não se engane. Por trás dessa ternura, há um perigo sutil, um risco profundo para sua própria alma. Porque a mulher que aceita ser âncora para o naufrágio do outro acaba afundando junto, confundindo compaixão com submissão, confundindo piedade com amor. Ele talvez diga: sem você eu não sou nada. Ele talvez chore diante de você, talvez se ajoelhe, talvez prometa mundos e fundos, ou talvez ameace sumir, fazer coisas contra si mesmo se você não permanecer. Ele veste a dor como um teatro, consciente ou não, porque a dor dele passou a ser o centro de tudo, não você. Esse é um ponto que muitas mulheres custam a enxergar. O homem obcecado não ama você. Ele ama a si mesmo através da ideia que projetou em você. Ele ama o papel que você desempenha no drama interno dele. E não é fácil soltar esse papel, porque há um ego ferido em nós que também gosta de ser o sol de alguém, mesmo que esse sol esteja queimando vocês dois. Jung ensinava que o amor verdadeiro exige individuação. Exige que cada um tenha a coragem de percorrer o próprio submundo, encontrar a própria sombra e, então, retornar inteiro para encontrar o outro. Não há como fundir duas metades quebradas esperando formar um todo saudável. Duas metades quebradas só se machucam mais. E você precisa se perguntar: por que eu fico? Por que aceito que alguém me veja como a salvação dele? Por que me permito ser colocada num altar onde não posso respirar? Porque não há mulher que consiga sustentar indefinidamente o peso do vazio de um homem. Um homem assim não quer sua alma, ele quer sua força. Ele quer que você carregue por ele a cruz que ele não tem coragem de carregar sozinho. Ele quer que você, sangrando, pareça amor, mas isso não é amor. É fuga. Amor não diz, você é minha vida. Amor diz, minha vida é minha e eu escolho compartilhá-la com você. Há uma diferença enorme, porque amor verdadeiro é escolha e obsessão é prisão. E você foi feita para escolher, não para ser escolhida por alguém que nem sequer se escolheu ainda. Os estoicos, com sua frieza quase brutal, diriam: não te tornes escrava das paixões alheias, porque, para eles, liberdade era a única forma de virtude verdadeira. E a mulher que se conhece, que olha para dentro e enfrenta a sua própria sombra,
entende que não é nobre se perder no sofrimento do outro. Não é coragem aceitar ser a muleta dele. É medo. Medo de ficar só. Medo de não ser suficiente se não estiver salvando alguém. Mas você já é suficiente, mesmo quando está só. O homem obcecado não enxerga isso. Para ele, o mundo gira em torno de suas feridas e ele precisa desesperadamente que você as costure para ele. E isso o torna perigoso, não por maldade, mas por ignorância. Ele não sabe outro jeito de ser. Ele não aprendeu que a liberdade dele é responsabilidade dele. Você pode ter compaixão, mas a compaixão não exige que você permaneça. A compaixão diz: eu entendo a sua dor, mas não vou carregá-la para você. E talvez, ao recusar ser a bengala dele, você até o salve, mas não do jeito que ele queria. Você o força a caminhar com as próprias pernas, a enfrentar o próprio vazio, a amadurecer. Esse é o verdadeiro presente que se pode dar a alguém que se perdeu, a dignidade de voltar a ser inteiro sem precisar de correntes. A mulher que já caminhou por seu próprio inferno não se deslumbra mais com o drama alheio. Ela reconhece a peça. Ela já encenou antes e, por isso, ela sabe sair do palco quando a cortina cai. Ela não alimenta a ilusão de que é sua missão salvar ninguém, porque já entendeu que ninguém pode salvar o outro do que não está disposto a abandonar. E ela não teme ser chamada de fria ou egoísta ou cruel, porque já aprendeu que quem conhece a própria alma não se curva diante da carência de ninguém. Ela apenas sorri, serena, e escolhe. Porque a mulher que sabe quem é não espera ser escolhida. Ela não implora por amor, nem confunde obsessão com paixão. Ela sabe. Amar é caminhar lado a lado, não carregar nas costas. E quando ele disser que não pode viver sem você, ela apenas devolve o olhar, cheia de luz e sombra, e responde em silêncio: eu posso viver sem você, porque eu já sou inteira. E é nessa inteireza que reside o verdadeiro poder feminino. Não no poder de subjugar ou dominar, mas no poder calmo e silencioso de permanecer fiel a si mesma quando o mundo à sua volta exige que você se perca em função dele. O homem obcecado vai tentar de todas as formas te convencer de que ele precisa de você. Vai te lembrar todos os dias do papel que ele quer que você desempenhe no drama dele. Vai insistir que você é a luz que ilumina a escuridão dele, a paz que acalma a tempestade dele, a única capaz de salvá-lo de si mesmo. Mas você já percebeu, essas palavras não são para você, são para ele mesmo. Ele precisa acreditar que alguém pode fazer por ele aquilo que ele não ousa fazer por si. E há mulheres que se compadecem desse pedido, desse olhar faminto, dessa mão estendida. Há mulheres que confundem isso com amor, porque, no fundo, elas também têm medo de encarar a própria solidão. Por isso, a escolha é sempre interior. Você pode escolher acreditar na história que ele conta, ou pode escolher enxergar a verdade por trás da máscara. Pode escolher ser o altar dele, ou pode escolher ser templo para si mesma. Muitas não escolhem. Muitas cedem ao apelo do ego ferido, acreditando que a própria identidade depende de ser necessária para alguém. E é assim que o ciclo continua. Duas almas incompletas tentando se curar às custas uma da outra num jogo de dependência que jamais chega ao amor verdadeiro. E então você entende que o que parece ser paixão muitas vezes é apenas medo disfarçado de desejo, que o que parece ser devoção muitas vezes é apenas insegurança mascarada de romantismo. Um homem que diz que você é tudo para ele ainda não entendeu que a vida é dele, e uma mulher que acredita nisso ainda não entendeu que a vida dela também é só dela. Amar é um ato de coragem. E essa coragem começa quando você aceita a própria solidão como companheira, quando você para de procurar no outro a metade que você mesma se recusa a ser. A mulher que conhece sua sombra não se encanta por obsessão porque já se viu naquele lugar e decidiu sair. Ela já se reconheceu frágil, carente, pequena, tentando preencher o vazio com a presença de alguém.
mas ela aprendeu a sentar sozinha com essa dor e a chamá-la de professora. Ela entendeu que nada é mais precioso do que a liberdade de ser quem se é, mesmo quando ninguém mais entende, mesmo quando todos ao redor insistem em projetar papéis em você. É por isso que ela não se deixa aprisionar por um homem que ainda está perdido. Não por crueldade, mas por compaixão por si mesma e por ele também, porque permanecer para alimentar a ilusão dele é perpetuar sua fuga, é mantê-lo na criança que ele insiste em ser, em vez de forçá-lo a crescer. E o crescimento dói, para ele, para você, mas é o único caminho que leva a um encontro verdadeiro. Muitos homens não suportam mulheres assim, mulheres que olham nos olhos deles e dizem: não, eu não vou ser tudo para você, porque eu não vim aqui para ser a metade de ninguém. E eles a chamam de fria, distante, cruel, porque ainda não entendem que amor não é possuir, é escolher todos os dias, de novo, e só pode escolher quem já está inteiro por dentro. E nesse instante, você percebe que a liberdade tem um preço, e é esse preço que a maioria não quer pagar. Porque liberdade exige solidão, exige enfrentar a própria sombra e aceitá-la sem pedir que alguém faça isso por você. Você já não aceita menos do que alguém inteiro ao seu lado, porque já aprendeu que não é seu dever educar ninguém, não é sua missão consertar ninguém, não é sua função salvar ninguém. Sua função é ser, apenas ser. E quanto mais você é, mais você se torna perigosa para aqueles que ainda não são, porque sua inteireza os lembra daquilo que eles ainda precisam conquistar em si. Mas também se torna farol para quem já percorreu o próprio caminho, porque só quem já foi inteiro pode reconhecer outra inteireza diante de si. E assim, você não espera mais ser escolhida. Você não precisa mais ser a obsessão de alguém para sentir que existe. Você não aceita mais ser chamada de tudo de um homem, porque você já é tudo para si mesma. E a mulher que sabe disso caminha serena, segura, livre. Ela não se prende às correntes douradas de um amor doentio. Ela não alimenta fantasmas, nem abriga medos alheios. Ela simplesmente escolhe, todos os dias. E essa é a maior liberdade que existe. Há uma força silenciosa, quase selvagem, que emerge do fundo da alma de uma mulher quando ela finalmente compreende que não é responsável pela redenção de ninguém. Uma força que se manifesta na recusa calma diante das promessas desesperadas de um homem obcecado, na dignidade com que ela caminha para longe de um amor que lhe pede sacrifício em vez de reciprocidade. É nesse momento que o homem obcecado percebe, ainda que tardiamente, que a mulher diante dele não é uma tábua de salvação, mas uma rocha firme, impossível de mover com as marés da sua carência. Ele percebe, muitas vezes com dor e raiva, que ela não nasceu para caber nas pequenas expectativas dele, que não está disposta a deixar-se moldar pelo medo que ele projeta sobre ela. Porque uma mulher inteira não aceita ser vista como um remédio para um homem ferido. Ela não é cura, nem fuga, nem muleta. Ela é mulher, e ser mulher significa ser vastidão, ser céu e terra ao mesmo tempo, ser selvagem e sereno, ser tanto sombra quanto luz. Essa consciência não vem sem luta. Ela vem de noites solitárias, de lágrimas caladas, de memórias de vezes em que ela mesma já se fez pequena para caber no coração de alguém. Ela já conheceu a dor de se perder nos labirintos do outro, já sentiu a humilhação de implorar por amor enquanto carregava nas costas as feridas que não eram suas. E por isso, ela não volta para aquele lugar, porque ela entendeu que obsessão não é amor, é prisão. E que amor verdadeiro não implora, não exige, não manipula. Amor verdadeiro caminha ao lado, nunca em cima. O homem obcecado não sabe disso, ele ainda não chegou lá e talvez nunca chegue, a não ser que encare a própria escuridão com a coragem que ele esperava encontrar nos olhos dela. Ele ainda acredita que ela pode salvar sua alma, porque não suporta a ideia de mergulhar sozinho no próprio inferno interior. Mas a mulher desperta já sabe. Cada um deve percorrer seu próprio inferno para merecer o paraíso ao lado de alguém. Essa é a jornada da individuação,
integrar a sombra, abraçar a dor, aceitar a solidão como parte do caminho. Só quem já percorreu esse caminho pode oferecer amor que não sufoca. É por isso que ela não aceita mais ser a obsessão de ninguém, porque ser obsessão é ser prisão para o outro e para si mesma. É deixar que o ego ferido do outro dite as regras da relação. É se tornar refém do medo dele de perder e sacrificar a própria liberdade para acalmar inseguranças alheias. E ela nasceu livre. Ela nasceu para amar de forma inteira, não para servir de muleta para a fragilidade emocional de alguém que não se ama o suficiente. Quando um homem diz, "Você é minha vida", ela sorri com compaixão, mas não se engana. Porque ela sabe que ninguém deve ser a vida de ninguém. A vida é responsabilidade de cada um. O amor é um encontro, não uma substituição. E quando ele diz, "Sem você eu não sou nada", ela responde, mesmo que apenas em pensamento, "Então aprenda a ser algo por si mesmo antes de me querer ao seu lado." Ela já entendeu que não precisa provar seu valor a ninguém, nem permanecer para não magoar, nem se diminuir para que ele se sinta grande. Ela já entendeu que amar não é desaparecer em função do outro, é ser tão inteira que sua presença inspira o outro a ser inteiro também. A mulher que sabe disso não sente medo da solidão, porque a solidão dela já não é mais vazia, é espaço sagrado onde ela floresce em silêncio. E por isso ela escolhe todos os dias. Ela escolhe não responder às mensagens de desespero que tentam fazê-la voltar para a prisão. Ela escolhe não ceder às lágrimas que pedem por piedade disfarçada de amor. Ela escolhe não acreditar nas promessas que juram mudança quando a mudança deveria vir de dentro dele. Ela escolhe sua paz, ela escolhe sua liberdade, ela escolhe sua dignidade. E isso é tudo o que ela precisa. Porque a mulher que já foi acorrentada pelo ego ferido de um homem não esquece a dor de ser transformada em muleta. E a mulher que aprendeu a caminhar sozinha não abre mão da leveza de ser inteira para carregar alguém que ainda não quis caminhar por si. Essa mulher não aceita menos, porque agora ela sabe. A mulher que conhece seu próprio valor não se curva para ser a obsessão de ninguém. Ela não mendiga amor nem se alimenta de carências alheias. Ela não se deixa seduzir por quem não sabe ser livre. Ela simplesmente escolhe. E assim ela renasce, em cada passo que dá para longe do que não a honra, em cada não que oferece com serenidade, em cada olhar que devolve sem raiva, mas com firmeza. Ela não corre atrás de ninguém, ela não se prende a ninguém. Porque a mulher que conhece o próprio valor não persegue, ela escolhe. E agora eu quero ouvir você. Já viveu um amor assim, que parecia paixão, mas era apenas medo? Conta aqui nos comentários qual dessas frases você já ouviu e qual foi a sua escolha. Se essa mensagem tocou a sua alma, curta o vídeo, compartilhe com uma amiga que precisa lembrar do próprio valor e inscreva-se no canal para mais verdades que libertam, porque a mulher que escolhe a si mesma escolhe sempre o melhor.